Boa noite. Como minha irmãzinha falou, meu nome é Gilmar, sou do grupo Vida, da Imaculada, da Paróquia Divino Espírito Santo. Também sou ministro da Eucaristia, sirvo lá no Dr. Fábio, na comunidade, como pastor, também lá, Sagrado Coração de Jesus também. Convido vocês a pegarem a palavra, tá, em Jeremias, capítulo 31, do versículo do 27 ao 30. Quem tem Ave Maria, a página é 1079. Amém? Vocês acharam? Jeremias capítulo 31, do versículo do 27 até o 30. Dias virão, oráculo do Senhor, em que disseminarei sementeiras pelas casas de Israel e de Judá, das quais nascerão homens e animais. Da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los, assim velarei para construir e plantar, oráculo do Senhor. Então não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes, e prejudicados ficaram os dentes dos filhos, mas cada qual morrerá em razão do próprio pecado. E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Estas são palavras do Senhor. Meus irmãos, aqui o Senhor ele tem falado com um povo que já tinha experimentado a terra prometida. Deus que fez maravilhas no deserto, prometeu uma terra prometida que manava leite e mel. Deus o colocou este povo nessa terra. Mas o povo, logo que chegou, começou a abandonar o Senhor. E isso é um mal, né? Às vezes isso acontece conosco também, de relaxar na oração. E foi isso que aconteceu com o povo. O povo já no meio da fartura, mesmo ter visto todas as vitórias que o Senhor fez, todos os prodígios que fez no deserto, como tirou com um braço forte da terra prometida, e quando chegou nessa terra prometida, começou a abandonar o Senhor, esqueceu facilmente Deus Criador. Os seus reis começaram a se corromper, adorar ídolos e atrair o povo. O mal começou a entrar cada vez mais, e aí aconteceu a ira de Deus. Por isso que Deus está falando aqui na palavra, né? E muitos ali comentavam, né, aquele provérbio, né, que comeram uvas verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados, falando da seguinte forma: que Deus, como os pais pecaram, entraram no pecado, os filhos também estavam recebendo a maldição de Deus porque dos seus pecados, né? Estavam perecendo os filhos. E Deus ele vem falar aqui que não, eu sim castiguei, como ele fala assim aqui na palavra, no versículo 28, da mesma forma que por eles velei a fim de prejudicá-los, assim velarei para construir e plantar, o oráculo do Senhor. Mas o Senhor ele fala logo abaixo que cada um é responsável pelos seus atos, pelos seus pecados. Os filhos não vão pagar pelos pecados dos pais, são os pais que vão pagar pelos seus pecados, e os filhos que vão pagar pelos seus pecados. Meus irmãos, às vezes a nossa vida hoje, né, aqui no nosso Brasil, como é difícil viver no caminho do Senhor, como somos bombardeados por tantas más notícias, e como nós vimos aqui também, quanta corrupção nos governos, quanto a crise está fazendo, deixando o pai desesperado, perdendo empregos, doenças assolando o nosso país, né? Nós tivemos um tempo, né, se nós compararmos com o povo de Deus aqui da palavra, nós tivemos um tempo de fartura, um tempo muito bom, né? Mas o povo brasileiro, né, não só os seus governantes, mas nós tínhamos essa má fama lá fora,
né? Que é o povo brasileiro é esperto, o jeitinho brasileiro. Então o povo, mais uma vez, na fartura, começou a relaxar na oração. Aquele Deus que deu tudo, que providenciou, o povo esqueceu. E o mal foi penetrando no nosso país, né? Através de bombardeios de internet, fazendo a gente cada vez mais idolatrar. Antes era só a televisão, agora muito forte a internet, que deveria ser um meio, uma tecnologia para o nosso bem, mas infelizmente muitas pessoas colocam a internet, o tempo se esgota, o tempo muito maior nas coisas da internet. A gente não sabe nem o que nossos filhos, né? Como é difícil controlar os pais, quanta rebeldia, quantas coisas estão acontecendo, porque nós não conseguimos controlar. Pela internet eles têm acesso a muitas coisas, e às vezes os nossos filhos não estão preparados para tais informações. Então o mal ele vai cada vez mais contaminando o coração de nossos filhos, nos contaminando também. Quantas vezes nós deixamos, né? Ou é esporte, ou é a novela, a televisão, a internet, colocamos essas coisas, e às vezes reclamamos: puxa vida, não temos tempo para Deus, né? A correria é demais, porque o mundo também exige da gente de respostas rápidas, né? Exige respostas rápidas. Você tem que acordar cedo, você tem que trabalhar, você tem que correr, ainda mais agora com essa crise, né? Com essa dificuldade, o desespero que está o brasileiro, como tem que correr. Mas graças a Deus, meus irmãos, que nós estamos aqui, nós estamos orando, mas nós precisamos voltar àquela origem. É claro, é bom isso que aconteceu tudo essa crise, que faz nós temos um coração mais voltado para o Senhor, mas nós precisamos intensificar e precisamos verificar, estar vigilante. Por que tudo aconteceu isso? Será que você não vacilou na sua oração? Como está a sua oração pessoal? Como que está a sua adoração ao Santíssimo? Nós temos que voltar a essa oração mais intensa. Isso principalmente pela grande missão que Deus pede para os nossos filhos. Às vezes os nossos filhos não ouvem mais, né? As pessoas queridas da nossa família, quantas contendas está tendo em casa, quantas divisões, que vem reflexo da situação financeira, ou de doença, ou de drogas, né? Isso vem nos perturbar o nosso coração, vem tentar nos desanimar. Mas como fala na palavra também, aqui o Senhor ele está falando que por um tempo eu castiguei, né? Por um tempo castigou o povo, porque Deus não aguentava mais. A idolatria é demais, a corrupção no mundo está demais. Tem hora que o Senhor ele tem que colocar um freio. E às vezes a tempestade, o vendaval, ele vai acontecer, mas nós temos uma força, nós temos uma vantagem em relação ao pagão, que nós temos fé em Jesus. Nós estamos na rocha, mesmo que venha a tempestade, não importa o problema que você está tendo. Às vezes você foi machucado, muito ferido pelo pecado, porque Deus ele é misericórdia, ele é amor, mas o pecado dá autorização para o mal cada vez mais entrar na nossa vida. Mas creia, o Senhor pode mudar, Ele pode mudar, só que nós temos que tomar cuidado, principalmente às vezes quando nós temos muita caminhada. Nós temos que fazer essa reflexão, que às vezes nós relaxamos, se a tempestade é demais na nossa vida, se está tudo dando errado, porque nós também relaxamos na nossa oração. Isso temos que fazer essa reflexão. Muitas vezes nós temos muita caminhada no grupo de oração ou com o Senhor, e às vezes a palavra não consegue penetrar. Tem alguns pecados que está lá, que o inimigo conseguiu colocar, está nos amarrando, está nos aniquilando, e com o tempo vai acumulando, e nós não conseguimos às vezes nem confessar esses pecados para poder ser libertados. Quantas graças às vezes não acontecem na nossa vida, até não acontece no grupo de oração, até quando você é servo ou numa pastoral, porque você acha que tem muito tempo de caminhada, ou relaxou na oração, isso se tornou muito cotidiano. Não, nós temos que voltar à origem, à força, ao amor de Deus, e ter humildade, que dessa forma que nós estamos fazendo não vai dar mais certo. Tem que fazer a força do Senhor, que o Senhor nos dê essa sabedoria, essa força, e nos ilumina. O Senhor está falando, hoje nós meditamos aí no Salmo, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores, as sentinelas, guarda a cidade, né? Deus, é claro que nos deu os dons naturais e tudo mais, Deus é maravilhoso, né? Mas muitas vezes
nós esquecemos de Deus e colocamos Deus, convidamos, às vezes tratamos Deus como um bombeiro na nossa vida, só quando está na tempestade mesmo, ou quando o fogo está pegando na nossa vida. Mas será que estamos fazendo realmente? Será que a correria, tantas vozes que estão aí na fora, será que nós estamos conseguindo identificar a voz verdadeira do bom pastor no nosso ouvido, no nosso coração? Será que nós estamos realmente fazendo a vontade do Senhor, como ele fala em Efésios lá, né, a armadura do cristão, e proclamar sempre a verdade, a justiça, ter o escudo de proteção, intensificai as vossas orações e súplicas. Nós estamos conseguindo, com a correria desse mundo moderno, realmente invocar o Senhor a todo momento? Ou temos vergonha do Senhor? Às vezes você não precisa falar alto, mas está sempre em sincronismo com o Senhor, sempre antenado, ligado em oração, o nosso coração ligado ao Senhor. Então o Senhor, ele vem pedir nós hoje, como ele fala, ele te afirma que você não provém, não fale mais igual aquele povo falava, né? Estamos sendo castigados, minha família não tem mais jeito, se o meu pai pecou, eu não tenho mais jeito, não vou conseguir. Não, tem jeito sim, Deus é misericordioso, só bastamos nós voltarmos a atenção a Ele, mas temos que ser vigilantes de fazer a vontade do Senhor, de deixar Ele edificar a nossa vida, realmente colocar Deus em primeiro lugar, que Deus venha tirar toda essa idolatria do mundo, que colocou, que devagar foi introduzindo, porque o bombardeio de informações que a mídia faz, com o tempo isso vai instalando esse mal, coisas que você não concordava antes, às vezes você acaba sendo simpatizante, acaba colocando coisas que é pecado e você acaba aceitando essa situação. Faça a reflexão. Eu sei que o Senhor está falando, está abrindo o teu coração, está mostrando algumas situações que você deixou esse mal entrar. Porque, gente, a maior dificuldade, nós temos uma tendência para o mal. Essa maldição entrou quando Adão pecou, mas o Pai, sabendo da nossa fraqueza, da nossa miséria, às vezes atormenta, todas essas tribulações, essas situações, ela acontece na nossa vida, porque nós damos chance que o homem velho cada vez mais cresça em nós, coisas que estão lá escondidas, que fomos deixando amontoar, pecados que o inimigo foi colocando cada vez mais no nosso coração, e foi se instalando. Porque o pecado, mesmo que seja pequeno, nós temos que estar observante, temos que estar vigilante, porque acabamos aceitando situações, achando até, cair numa situação de não achar que isso é mais pecado. Isso acontece até com nós que temos muito mais caminhado, e é por isso aí as suas orações, você fala, mas Senhor, quanto tempo eu oro? Você às vezes está travado, cheio de pecados, que não consegue ser libertado de dentro de nós, pedir até a ajuda do Senhor, que vem nos lavar, e dizermos sim ao Senhor, não ficar falando, Senhor, o Senhor vem, resolve meus problemas na minha vida, mas aqui, não, esse quarto, deixa que eu organizo. Não, nós temos que entregar a nossa força ao Senhor, temos que dizer qual é a vontade do Senhor para a minha vida, proclamar realmente, pedir que o Senhor vem lavar, vem destruir os nossos ouvidos espiritual, para que possamos alcançar essa vitória, possamos alcançar a vitória do dia a dia, porque como o pecado, ele fala, o próprio Senhor fala que o salário do pecado é a morte, aí que mora o perigo. Por isso que o Senhor veio e morreu na cruz por nós, derramou até a última gota de sangue, porque sabe que o pecado destrói, que às vezes o inimigo, ele mostra atalhos, situações que parece que ser boas, mas ele te leva, como eu falei, às vezes nós vamos pela nossa sabedoria humana, Deus ele abençoa quando você clama ao Senhor, ele te abençoa, e depois você já não aceita mais a vontade do Senhor, não aceita mais a inspiração, e você acaba fazendo a sua forma, e o inimigo vai entrando, colocando orgulho, e mostrando outros atalhos, outras vozes, que vão te orientando, e você vai cada vez mais caminhando sozinho, conforme a sua vontade, deixando o orgulho do inimigo mostrar autossuficiência, e depois volta a situação difícil. E também ele mostra para nós, gente, o quanto nós precisamos ser instrumentos deles, né?
nós precisamos ser instrumentos do Senhor. Hoje precisamos dessa vitória, hoje precisamos cada vez tomar essa decisão. Hoje você precisa tomar uma decisão mais forte, para que não venha realmente essa palavra negativa, essa palavra que era penetrado no coração daquele povo, de falar que os filhos estavam sendo também castigados por causa dos pecados deles, né? Que não deixar o mal entrar. Quantas pessoas queridas que precisam de nós, que às vezes Deus precisa usar você para instrumento dele, para tocar, para curar as pessoas, e nós não deixamos, nós não damos oportunidade, achamos do que a gente está fazendo, a maneira que nós estamos conduzindo na nossa vida, orando ou indo na igreja, está o suficiente. Será que realmente a graça está acontecendo? Será que quando você está orando para o teu irmão, ou um vizinho, alguém que o Senhor precisa ser curado, você realmente está sendo quente no Senhor? A graça de Deus está acontecendo naquele irmão? Olha aí, né? Até o nosso grupo de oração, se nós formos guerreiros, soldados de Deus, deixar Deus aumentar a nossa qualidade de oração pessoal, da presença dele, de mais Eucaristia, de mais sacrário, nós vamos ter a vitória. Nós vamos fazer aqui como um exército forte, trabalhando para o Senhor, e o Senhor vai trazer mais pessoas aqui, vai te usar para você conquistar mais pessoas. E nós precisamos dizer esse sim ao Senhor, precisamos deixar Ele edificar a nossa casa, devemos fazer o Senhor como nosso sócio, como sócio na nossa vida, desde os mais detalhes, né? Na vida, no seu trabalho, profissionalmente, na sua casa, no seu relacionamento com a sua família. Precisamos do Senhor, é urgente, os tempos são maus, e o Senhor precisa de soldados, e precisamos nos voltar. Como está a sua vida? Como que está hoje? Como que está o seu relacionamento com Deus? Você está conseguindo superar toda essa correria, todo esse bombardeio, essa falta de tempo? Você está conseguindo acordar mais cedo, orar mais, amar a Deus sobre todas as coisas? É isso que Deus quer de nós, né? Às vezes o seu pedido logo vai ser realizado, mas ele depende que você se entrega cada vez mais para o Senhor, que você seja a força do Senhor, que não caia mais das ciladas, como Deus ele promete colocar numa terra prometida, como ele promete que ele vai restaurar isso aqui, essa tormenta vai passar, essa crise, porque quem é cristão, quem tem Deus, ele está na rocha, isso aqui vai passar, e nós vamos ter a força. O Senhor pede mais empenho. Hoje o Senhor pede cada vez mais empenho. Nós temos uma maravilha, né, que vai ser o seminário que vai acontecer, e nós precisamos nos preparar cada vez mais. É claro que vamos ser curados, libertados lá também, vamos ter uma experiência maravilhosa com o Senhor, mas Deus conta com cada um também de cuidar, chamar um vizinho, chamar um a mais para participar do seminário. Façamos essa experiência de Deus. Lutamos hoje para que o Senhor nos transforme, nos modele, né? Tira todas as garras, todas as correntes que ainda amarra, aqueles pecados mais escondidos, mais lá, bem escondidos, que está no nosso coração, que nos trava, que não deixa a gente ser verdadeiramente testemunha, né? Precisamos ser verdadeiramente testemunha. Então precisamos do Senhor, precisamos que Ele age em nosso coração. E para finalizar, meus irmãos, como hoje o Senhor ele pede, Ele fala que Ele vai fazer uma obra nova, que Ele vai limpar os dentes embotados, Ele vai tirar toda a nossa sujeira, e precisamos dessa misericórdia do Senhor, precisamos ser renovados pelo Senhor. Nós vamos dizer nosso sim ao Senhor. Peço que vocês fiquem de pé agora.